Boa noite. Boa noite. Estamos ao vivo no canal Rita Magalhães, no YouTube e também no Instagram. Essa é a nossa sexta live. Boa noite a todos vocês que estão entrando. Vamos convidar os amigos, vamos convidar os familiares. Vamos entrar para ouvir, para assistir, para participar da live Aprendendo com as Mulheres da Bíblia. Aprendendo com as Mulheres da Bíblia está com a série Tome a Iniciativa de Pedir Bênçãos. É um prazer estar aqui com vocês mais uma noite. Boa noite a todos vocês que estão me assistindo pelo canal do YouTube, canal Rita Magalhães. Boa noite a todos vocês que estão aqui no Instagram. É um prazer estar com vocês mais uma noite para juntos aprendermos com as mulheres da Bíblia. Chama as amigas e vem com a gente. Boa noite a todos vocês que estão me assistindo no YouTube e também no Instagram. É um prazer estar aqui com vocês. Patrícia, boa noite. Karina, é um prazer estar com vocês. Adriana, que bom estar aqui com vocês mais uma noite para compartilhar aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. Aprendendo com as mulheres da Bíblia. Acontece todas as segundas-feiras no YouTube e no Instagram, canal Rita Magalhães. Eu sou a Rita Magalhães, sou apaixonada pela palavra de Deus e pela igreja local, pois ambas transformaram a minha vida e resgataram a minha família. Boa noite a você que está me assistindo no YouTube. Compartilhe essa live para que mais pessoas sejam abençoadas. Boa noite a você que está me assistindo pelo Instagram. Compartilhe essa live para que outras pessoas, outras mulheres, outras famílias sejam abençoadas. Que bom estar com você, irmã Odete, Valéria. É um prazer estar com vocês mais uma noite. E vamos lá, gente, compartilhar essa live para que outras pessoas sejam abençoadas. Aprendi com as mulheres da Bíblia. O conhecimento da palavra de Deus vai fazer toda a diferença no nosso posicionamento. João 8:32. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Na semana anterior, nós ouvimos a história da mulher cananeia, que nos ensinou a viver como filhas e nos comportar à mesa com o Pai. O Senhor tem uma mesa farta para os seus filhos. Nós não precisamos viver de migalhas. A mulher cananeia vem nos ensinar a nos comportar à mesa, a desfrutar da mesa que o Pai nos oferece. É um prazer estar aqui com vocês. Caso você não tenha assistido a história da mulher cananeia, você vai lá no YouTube, canal Rita Magalhães, aproveita para dar um like, aproveita para colocar um comentário, porque isso ajuda o YouTube a entender que o conteúdo é importante, ele envia para que outras pessoas sejam abençoadas. No final dessa live eu tenho uma novidade para apresentar para vocês. Então fica comigo até o finalzinho, que nós vamos ter uma novidade no final dessa live. E vamos aguardar mais um pouquinho para que mais pessoas entrem, para que eu possa dar início à nossa história de hoje. Aprendi com as mulheres da Bíblia. O Senhor vem ministrando ao meu coração de maneira bem intencional sobre as mulheres da Bíblia, e eu tenho usado as redes sociais para divulgar aquilo que o Senhor tem me confiado. Então vamos à nossa história de hoje, e não se esquece que no finalzinho eu tenho uma novidade, uma surpresa, e vocês vão gostar. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. E a nossa história de hoje vai falar sobre a viúva persistente. Algumas versões, a mulher persistente. Com a viúva persistente, nós vamos aprender a orar sem cessar, confiando na justiça de Deus.
Aprenda a orar sem cessar, confiando na justiça de Deus. Aprenda isso hoje com a mulher persistente ou com a viúva persistente. Vamos lá? Então vamos dar início à nossa história de hoje para nós tomarmos a iniciativa de pedir bênçãos. Nós vamos aprender com a viúva persistente. A vida de uma viúva naquela época não era nada fácil. Por vezes, as escrituras advertem sobre a importância do amparo às viúvas. Deuteronômio 24:17 diz o seguinte: não neguem justiça ao estrangeiro e ao órfão, nem tomem como penhor o manto de uma viúva. Tiago 1:27 também diz o seguinte: a religião de Deus, a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Tiago 1:27. Mesmo assim, não era raro que uma viúva tivesse suas aflições negligenciadas. A mulher que nos ensinará hoje estava vivendo uma situação muito delicada. Como sabemos, as mulheres dos tempos bíblicos não tinham a voz na sociedade. Não que essa fosse a vontade de Deus, mas devido a uma política corrompida em seus valores. Então nós hoje vamos fazer uma viagem até aquela época e vamos imaginar como deveria ser a vida de uma mulher viúva naquele tempo. Como você imagina a vida de uma mulher viúva nos tempos bíblicos? No tempo de Jesus, nos tempos que antecederam o Senhor Jesus aqui na terra. E a viúva da nossa história de hoje estava dependendo de um juiz iníquo. Misericórdia. A viúva da nossa história de hoje estava dependendo de um juiz que não era nada bom. Era preciso muita saúde emocional para que ela não chutasse o balde. Jesus usou uma parábola, Jesus usou essa parábola para nos ensinar sobre o dever de orar sempre e não esmorecer. Vamos prestar bastante atenção nos detalhes, pois irá nos auxiliar bastante no que diz respeito a tomar a iniciativa de pedir bênçãos. Lucas 18, 2-3. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também, naquela mesma cidade, uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Se atente a esse detalhe. O juiz da nossa história, o juiz dessa história, era um homem mau. Ele não temia a Deus e muito menos as pessoas. Eu quero que você grave isso. O Deus que nós servimos é a expressão exata do amor. O Deus que eu sirvo, o Deus que você serve é a expressão exata do amor. Mas aquele juiz, ele era o contraste do nosso Pai. A viúva está fazendo um pedido para alguém mau. A viúva está fazendo um pedido para alguém mau. Realmente, Maria José, essa passagem nos mostra que a persistência nos faz vencer. Realmente. E foi isso que ela fez. Ela era uma mulher persistente. Então a viúva, ela estava fazendo um pedido para um homem mau, que exercia o papel de autoridade na sua cidade. Se a história parasse por aqui, nós já teríamos motivos de sobra para nos achegarmos a Deus com confiança. Mas Jesus, ele é o mestre das histórias completas. O Senhor não deixa nada pela metade. Então vamos prosseguir e aprender ainda mais. Lucas 18,
versos 4 e 5. Ele, por algum tempo, ele, o juiz, ele por algum tempo não quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito homem algum. Todavia, como essa viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha molestar-me. Até aqui, até esse momento da história, eu já tirei uma gama de ensinamentos. E como a Maria José colocou ali, que essa passagem nos mostra que a persistência nos faz vencer, vocês também estão aprendendo com essa mulher viúva, com a viúva persistente. Você prestou atenção na fala do juiz? Uma pessoa mau que decidiu julgar a causa para não ser importunado. Você tem ideia de quanto o Senhor deseja ter um relacionamento com você? Você faz ideia disso? Deus, ele deseja ter um relacionamento com você. E esse desejo não é um desejo passageiro, é um desejo constante, todos os dias. O Senhor deseja se relacionar comigo e com você. Jesus veio à Terra para que a nossa comunhão com o Pai ela fosse restaurada. Isso significa que Ele ama te ouvir. O Senhor ama ouvir a mim, ama ouvir a você. O Senhor ama ouvir e atender os nossos pedidos. O Salmo 145, 18, ele deixa isso bem claro. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que invocam, do que o invocam em verdade. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Jeremias 33, 3 fala o seguinte: invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Efésios 5, 2. E andai em amor, como também Cristo nos amou. Andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. A Bíblia, ela é uma carta de amor do Pai para os seus filhos. A Bíblia, a palavra de Deus, é uma carta de amor de Deus por nós. O tempo inteiro ele demonstra ali o seu amor. O tempo inteiro ele demonstra ali o seu cuidado, a sua graça. O tempo inteiro ele deseja que nós nos aproximemos dele. O tempo inteiro. A Bíblia nos convida, a palavra de Deus ela nos convida a nos aproximar do Senhor. O Senhor já está ali. Está ali de braços abertos para nos receber, para nos acolher, para nos ouvir, para nos repreender em amor. Basta que nós nos aproximemos dele, né? Devido ao livre-arbítrio, nós temos esse livre acesso ao Senhor. Nós temos essa escolha. Nós escolhemos estar com ele. E o Senhor, ele não força ninguém a nada. O Senhor, ele não criou marionetes, né? As marionetes se movem de acordo com a vontade de quem está coordenando o boneco, o mobile. Mas nós não, nós somos seres humanos. Nós somos pessoas livres, o Senhor nos deu livre-arbítrio. Eu e você podemos sentir o desejo de nos aproximar de Deus. E é isso que Ele deseja. Ele se deu como oferta viva para restaurar o relacionamento que foi quebrado quando Adão e Eva não confiaram na palavra e foram seduzidos pelo engano. Adão e Eva não confiaram na palavra e eles foram seduzidos. Esse relacionamento foi quebrado. E o Senhor Jesus, ele veio para restaurar a nossa comunhão com ele. Essa é uma boa semana para nós nos lembrarmos intencionalmente desse grande acontecimento. Essa semana é uma semana de Páscoa, uma semana que antecede o dia da Páscoa. Então é uma semana que nos convida a nos aproximar de Deus, a refletirmos sobre o amor de Deus, sobre tudo que Ele fez naquela cruz, refletirmos sobre tudo o que Ele deu em troca da nossa vida por nós. Ele deu a sua vida, a sua própria vida, por mim e por você.
Então é uma semana para refletirmos. E eu quero te convidar a ler passagens bíblicas onde fala da Páscoa. Na Páscoa, na semana da Páscoa, todas as vezes que era Páscoa, que acontecia a Páscoa, acontecia um milagre. Então recebe o milagre que essa semana tem para a sua vida. O Senhor tem um milagre para você ainda esta semana, na semana de Páscoa. Então se aproxime do Senhor com ousadia, com graça, com sabedoria, com amor. E fique atento àquilo que o Senhor tem para você essa semana. Ele tem uma bênção para liberar sobre a sua vida. E eu declaro isso para você que está me ouvindo. O Senhor, nessa semana, semana de Páscoa, Ele tem uma bênção reservada para você. Uma bênção para derramar sobre a sua vida. Fique atento, fique muito atenta. Não deixe que nada passe desapercebido. Contemple o céu, contemple a natureza, contemple a criação, leia a palavra, preste atenção, ame as pessoas, abençoe as pessoas e você vai experimentar daquilo que o Senhor tem reservado para você durante essa semana. Então vamos continuar aqui. Jesus venceu por amor a mim e a você. Foi por amor à humanidade que ele se deu naquela cruz. Olha como Jesus procede a parábola. Vamos continuar aqui lá no versículo 6 e 8. Então disse o Senhor: considerai o que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam de dia e de noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Que o Senhor ache fé na terra, através de mim e através de você. O posicionamento persistente da viúva fez toda a diferença. Você já fez um pedido a alguém e porque a pessoa demorou para te responder ou não te respondeu imediatamente, né, no tempo que você queria, você resolveu, mesmo cansado ou cansada, fazer o que você tinha pedido àquela pessoa? Hein? Você pediu alguma coisa a alguém, a pessoa demorou para te responder e você, mesmo cansada, resolveu fazer? Já aconteceu isso com você? Você já parou para pensar que a pessoa mais prejudicada com a precipitação pode ter sido você mesma? Pense um pouquinho sobre isso. Eu vou repetir a pergunta. Você já parou? Você já fez um pedido a alguém e porque a pessoa não te respondeu imediatamente ou no seu tempo, você decidiu fazer mesmo cansado ou sem tempo para realizar aquela ação? Já parou para pensar que a pessoa mais prejudicada pode ter sido você mesma? As nossas atitudes falam mais sobre nós do que sobre os outros. E olha que eu estou falando de coisas naturais. Ao nos trazer essa parábola, o Senhor está nos ensinando princípios fundamentais para a nossa vida de oração. O Senhor está nos ensinando princípios fundamentais para a nossa vida de oração. O Senhor está nos ensinando princípios eternos. A viúva persistente nos ensina que se quisermos receber algo, não podemos desistir na primeira dificuldade encontrada. Se quisermos receber algo, nós não podemos desistir na primeira dificuldade encontrada. Vivemos neste mundo onde cada vez mais os acontecimentos e as informações chegam até nós de maneira acelerada. É tudo muito rápido. Se nós não tomarmos o devido cuidado, seremos esmagados por essa aceleração, com excesso de atividades e com certeza esse excesso de atividade eles vão afetar as nossas emoções e, consequentemente, a nossa mente e o nosso corpo tenderão a adoecer.
se nós nos deixarmos levar por esse movimento frenético dos acontecimentos e das informações, nós acabaremos doentes. Então nós precisamos aprender a descansar em Deus. Nós precisamos aprender a esperar no Senhor. Deus ouve as nossas orações e Ele deseja que nós sejamos específicas naquilo que nós queremos. Eu estou lendo um livro e o pastor ele deu um exemplo ele contou uma parte da história dele e ele disse o seguinte, que ele tinha pedido algo ao Senhor. Ele era muito pobre, ele trabalhava para o Senhor, saía para pregar, para divulgar o evangelho na cidade dele, na cidade que ele morava. E ele não tinha uma cadeira para sentar, para preparar suas ministrações, ele não tinha uma mesa, ele não tinha um escritório, ele não tinha um local adequado para viver e ele não tinha nem uma bicicleta para ele poder sair pela cidade falando do amor de Deus, visitando as pessoas. E ele pediu ao Senhor, Senhor, o Senhor pode tantas coisas, eu quero uma bicicleta, eu quero uma escrivania, eu quero uma cadeira. E ele orou e falou assim, esperei. Passou um dia, 2, 3, muito tempo e nada daquilo acontecer. E um dia ele indignado, chateado, ele começou a reclamar e falar com o Senhor. Senhor, o Senhor tem tantas coisas. Né? Eu pedi uma cadeira, eu pedi apenas uma cadeira, uma escrivania, uma bicicleta. E o que eu ganhei? Não ganhei nada até agora. E ele disse que chorou e ficou ali. E ele disse que de repente ele sentiu o Senhor se aproximando. Ele falou assim, quando eu percebi a presença de Deus, o Senhor falou comigo. Existem várias bicicletas, várias escrivanias e várias cadeiras. Você precisa ser específico. Como você quer. E ele disse que ele foi específico. Ele falou assim, é desse jeito? Isso, é desse jeito. E ele foi específico no que ele queria. Eu quero uma escrivania. E ele descreveu o material daquela escrivania, a madeira que seria feito. E ele descreveu como ele queria a bicicleta. Ele queria uma bicicleta de marcha, uma bicicleta boa, que ele pudesse, né, andar muitos quilômetros. E ele foi específico em tudo que ele queria. E Deus quer que nós sejamos específicos. Senhor, abençoa o meu filho. Senhor, abençoa a minha casa. Senhor, abençoa. Senhor, né, abençoa o meu filho. Que o meu filho conheça a sua palavra. Para que ele possa ministrar em vários corações, em vários lugares. Senhor, toma a mente e o coração do meu filho. Que ele seja um homem de Deus, um homem temente ao Senhor. Que ele seja um ministro da sua palavra, que onde ele estiver, onde ele colocar as mãos, que seja abençoado e que assim seja específico nos seus pedidos. Senhor, que os meus netos sejam bênção nessa nação, que o inimigo não coloque as mãos sobre eles, que o inimigo retire a mão sobre ele, cubra os meus netos com a sua graça, com o seu poder, seja específico naquilo que você quer. Senhor, abençoa o meu filho, ponto, não. Seja específico. Você quer que ele seja abençoado por quê? Para quê? Qual é o objetivo dessa bênção? Seja específico nos seus pedidos ao Senhor. Seja específico, que o Senhor vai te atender. Ana, ela queria um filho, o Senhor queria um profeta. O que Ana fez? Senhor, o meu filho eu vou dedicar a sua casa todos os dias da vida dele, isso e aquilo. Ela foi muito específica, o Senhor atendeu a oração dela. Seja específico também nas suas orações. A viúva persistente tinha uma causa a ser resolvida e ela queria solução para o seu problema e por isso ela não desistiu. Por ser viúva, por estar em uma situação de vulnerabilidade e não ter quem fizesse por ela, ela permaneceu insistindo sem esmorecer. Nós precisamos, né, nos atentar aos detalhes das coisas que nós queremos. Ela sabia que o juiz tinha poder para conceder o que ela estava pedindo. Siga o exemplo da viúva persistente. Tome a iniciativa de pedir bênçãos e seja específico naquilo que você quer. Se a sua vontade estiver alinhada com a vontade de Deus, seus pedidos certamente serão atendidos. 2 Coríntios 1,
20 fala o seguinte: porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. A mulher persistente teve fé. A fé é a substância que traz à existência as coisas que não existem, como se elas já existissem. Peça crendo que aquilo que você pediu já está pronto, já está preparado, já aconteceu. A palavra nos afirma que sem fé é impossível agradar a Deus. Eu quero que você me perdoe a dureza, mas se nós desistimos, é porque nós não temos fé o suficiente para sustentarmos a nossa oração. E se não temos fé o suficiente, existem ferramentas para fortalecer a nossa fé. Vocês se lembram de Pedro andando sobre as águas? Ele estava andando sobre as águas e debaixo da palavra liberada por Jesus. Pedro estava andando sobre as águas e debaixo da palavra liberada por Jesus. Quando ele desviou o olhar, ele começou a afundar. Olha que ele não afundou, ele começou a afundar porque o Senhor estava perto. Então não desista, não desanime, permaneça firme, crendo que aquele que te prometeu, ele é fiel para cumprir. Então você pode confiar. Fortaleça a sua fé. Você precisa fortalecer a sua fé. Eu preciso fortalecer a minha fé. Leia a Bíblia, ore e tenha tempo de qualidade com o Senhor, porque sem fé, é isso mesmo, sem fé é impossível agradar a Deus. Leia a Bíblia, ore e tenha tempo de qualidade com o Senhor. Ore a palavra. Lucas 18, 6-8. Então disse o Senhor: considerai o que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando aceitamos o Senhor Jesus, recebemos uma porção de fé. E para que essa fé cresça, eu e você precisamos alimentá-la continuamente. Deus tem um maná fresquinho para nós diariamente. E é por isso que eu incentivo você a ter uma vida devocional. E você pode dizer: Rita, eu não tenho tempo. Eu acordo muito cedo, eu durmo muito tarde, eu faço tantas coisas. Quando chego em casa, eu estou muito cansada. Eu não tenho tempo para ter vida devocional. E eu te dou um conselho: comece devagar. Talvez no ônibus ou no carro indo para o trabalho, né? 10 minutinhos do seu dia, de repente acordando mais cedo um pouquinho. Eu não sei como você vai fazer, mas se você pedir a Deus, Ele vai te dar uma estratégia e depois você vai me contar como esse tempo fez a diferença na sua vida. Peça a Deus, Ele vai te dar uma estratégia. E você vai ter um tempo de 10 minutos, um dia 5, um dia 10, um dia 20, depois você não vai mais querer sair. Porque você vai perceber que quando você passa tempo com o Senhor, Ele cuida de todas as coisas do seu dia. Você vai perceber quando você passa uma tarde com Deus, Ele vai cuidar do seu anoitecer, do seu amanhã, de toda a sua agenda, de todas as coisas. Você vai perceber a diferença que é quando você passar um tempo com Ele. Mulher, a viúva persistente não tinha ninguém para interceder por ela. Ela foi agraciada por ela não ter desistido. Ela estava debaixo da autoridade de um juiz mau e por isso, e por não ter desanimado, ela foi favorecida. Eu e você servimos ao justo juiz. O Senhor tem prazer em nos abençoar. Se os seus sonhos estiverem alinhados com a palavra de Deus, não desista,
e tome a iniciativa de pedir bênçãos. Lucas 11:13, porquanto se vocês que são pecadores sabem dar bons presentes aos seus filhos, quanto mais seu Pai no céu lhe dará o Espírito Santo a quem lhe pedir. Mateus 7:8, pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta lhe será aberta. A você que está aqui me ouvindo, muito obrigada pela atenção. No início da live eu prometi que apresentaria uma novidade para vocês. E eu sempre faço, no final das lives, né, quando termina aquela série de lives, eu faço um sorteio no final. Mas como essa série, ela vai emendar em outra, né, eu vou terminar essa série de lives, tomo a iniciativa de pedir bênçãos, e em maio nós teremos a série Ser Mãe. Em maio. Então, na última segunda-feira de maio, na última segunda-feira do mês de maio, o canal Rita Magalhães vai fazer um sorteio de um lindo devocional. Gente, é um devocional maravilhoso. Eu tenho usado esse devocional, algumas amigas também têm usado esse devocional. Vou apresentar o meu, tá? O de vocês está aqui, ó, embaladinho, ó. O de vocês chegou pelo correio, tá aqui embaladinho. Esse devocional aqui. Esse devocional Mulheres, da pastora Viviane Martinello. Gente, esse devocional, ele é incrível. E eu vou abençoar vocês com esse devocional. É um devocional permanente, sabe? Tem aqui todos os dias do ano, ó. Ele tem o tema, ele tem o versículo, e ele tem o desenvolvimento, e ele ainda tem um espaço onde você pode fazer. Você tem, Valéria? Ah, não é bom? Fala aí pra mim, Valéria. Ele é muito bom, sabe? Ela compartilhou aqui no finalzinho tá escrito assim, ó: longe dos espectadores, no lugar em que só os ouvidos divinos a escutam, é onde você será aperfeiçoada e encontrará um tesouro que ninguém jamais poderá lhe roubar. A presença do Pai. A presença do Pai é um tesouro que ninguém pode roubar de nós. Então, no final de maio, você também tem, irmã? Irmã Glória também tem. Gente, esse devocional é muito bom, não é, gente? Você quer, Caixa? Ah, vamos lá. Vamos participar para você concorrer e quem sabe você ganha, tá, gente? Ó, e os temas são incríveis, tá? Esse aqui lá em maio. É hora de crescer, valorize suas pérolas. Deixa eu botar rapidinho no que foi hoje, dia 14. Só para mostrar para você rapidinho. Gente, ele fala realmente com a gente, sabe? Fala o coração, muito lindo. Hoje foi: não falta tempo, falta prioridade. Tudo a ver com o que a gente tá falando. Não falta tempo, falta prioridade. E esse devocional é muito incrível. Eu vou sortear na última live do mês de maio, no último dia da série Ser Mãe. Eu vou falar de 4 mães incríveis no mês de maio. Você não pode perder, tá, gente? Então, continuando aqui. Já mostrei o devocional, tá? Que eu vou anunciar nas redes sociais em breve, tá bom? E chegando ao nosso final aqui, na semana que vem, nós vamos conversar sobre Ana, a mãe do profeta Samuel, e nós aprenderemos como ter as nossas orações respondidas e ter fé para o impossível. Deus é o Deus do impossível, né? A palavra diz: porventura haverá coisa demasiadamente impossível para o Senhor? Não, gente. E se você ainda não é inscrito no canal Rita Magalhães, está aqui eu fazendo aqui a minha propaganda, porque é importante que você se inscreva. Vai lá no YouTube, se inscreve no canal, indica para outras mulheres também se inscreverem, para que elas possam ser abençoadas, tá? Vai ser um prazer ter vocês comigo, sempre, sempre. Se inscreve no canal, dá um like, faz um comentário, compartilha com várias pessoas. Não deixa de compartilhar, não deixa de dar um like. Isso ajuda o YouTube a entender que o conteúdo é importante e ele mesmo passa para mais pessoas. Então, se você não é inscrito, se inscreve, vamos juntos
aprender, vamos juntas aprender com as mulheres da Bíblia. Convida 1, 2, 3 amigas e vem com a gente. Um abraço carinhoso, que vocês tenham uma semana abençoada com Jesus. Até a próxima semana, em nome de Jesus.